Bom dia. Bom dia, gente. Obrigado aqui por me receber mais uma vez. Obrigada, a gente que agradece. Gustavo, a gente estava aqui falando até mais cedo um pouco sobre a questão toda da PEC, todo esse cenário, né? O mercado ainda de olho, quem vai ser o ministro da Economia, o nome ainda não está definido, mas tem aí, né, essa preocupação também em relação ao nome do ministro da Economia, mais pendendo até ali para Fernando Haddad, uma possibilidade aí, talvez de repente, de uma manobra em ser o próprio vice, né, Geraldo Alckmin. Enfim, tem também o mercado olhando, né, a notícia aí muito em relação, além do Alckmin aí, parece que não ganhou muita força assim como parecia, né, que poderia ser um alívio, mas eu queria entender sua visão sobre essas possibilidades, antes depois a gente entrar na PEC, mas para falar um pouco mais aí sobre essas reações do mercado, sobre os nomes, né, que vão sendo veiculados e muitas vezes vão trazendo reações. Perfeito. Eu acredito que cada setor da economia ele reage mais ao ministério que cuida da sua parte nos próximos anos. O mercado financeiro reage muito ao Ministério da Fazenda, do Planejamento, que devem ser recriados, ou o Ministério da Economia, como estava sendo nos últimos anos. De fato, o nome que está mais perto do que o mercado considera, mercado, estou falando várias opiniões juntos, na média consideram que é o melhor caminho a ser tomado, ele é mais bem recebido. Então, se você tem um nome mais pró-mercado ou um nome neutro, você tem recepções melhores. Se você tem, por outro lado, um nome que está bem distante, que falou vários temas que não agradaram ou foi na direção mais considerada errada nos últimos anos em artigos, em entrevistas, em debates, como foi o nome do Fernando Haddad, obviamente isso desagrada mais. Hoje tem um artigo na Folha falando que falando que não, que as opiniões do Haddad seriam de anos atrás, mas não é verdade. A gente teve um artigo dele esse ano falando de unificar a moeda do Mercosul. A gente sabe que não é um bom momento para isso. Se o euro, com economias bem desenvolvidas, estão tendo problemas numa moeda unificada, imagina o Brasil unificar a moeda com a Argentina. Aí mencionam que não, que são opiniões deles sobre a reforma trabalhista lá atrás, mas na verdade no debate agora com o Tarcísio, a gente viu o Haddad mencionando em rever todos os contratos de concessão de estradas, que seria contra a questão de saneamento, que teria que rever, que não acha que faz tanto sentido. Então não é verdade isso, que são opiniões muito antigas, que ele pode ter mudado a cabeça, porque a gente está falando de um mês atrás, 3 meses atrás, e, portanto, essas opiniões incomodam, porque tudo que foi feito nos últimos anos, 6 anos, digamos assim, de Temer para cá, o Haddad meio que se colocou contra. E várias medidas foram muito bem feitas. E essa medida, por exemplo, de concessões, a gente sabe que no modelo Dilma fracassou. Esses leilões de tarifa mínima. O modelo híbrido de Temer para cá, Tarcísio conduziu depois muito bem feito, ele foi bem sucedido. Então, tudo isso preocupa um pouco quando a gente olha, poxa, mas será que realmente essas medidas que estavam sendo bem discutidas vão ser deixadas de lado? Hoje tem a notícia do Valor falando que o grupo de emprego já está querendo deixar totalmente a questão da reforma administrativa de lado. Por isso que o nome do Haddad tem uma resistência bem grande no mercado financeiro, por tudo que ele falou. Eu entendo, só para finalizar aqui, que é mais ou menos, o Brasil está na época da Copa, gosta tanto de futebol. Eu sou corintiano, gosto do Rogério Ceni, acho que ele é um treinador ótimo, mas eu reconheço que o Rogério Ceni, como treinador do Corinthians e do Palmeiras, vai ter uma resistência, não vai conseguir ter um trabalho tão fácil. É a mesma coisa, o governo PT quer trabalhar com 32 ministérios, o Haddad na Fazenda e no Planejamento vai ter uma resistência grande. Pode ser que ele funcione muito bem em outras pastas, não estou questionando a habilidade dele como ministro, mas nessas pastas não tem liga. Até falou tudo aí, viu, Gustavo? Exatamente, precisa ter muitas vezes liga mesmo, né, para conseguir realmente convencer, articular e não assustar muito, principalmente o mercado financeiro. Gustavo, um outro ponto, né, que eu estava lendo, muitos economistas estão divergindo muito em relação qual seria o melhor mecanismo para o governo conseguir atender essas demandas, né, de todas as questões sociais aí, sem ferir a questão da responsabilidade fiscal. A PEC ainda conseguiram aí as 27 assinaturas para passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas vamos dizer assim, né? O tempo está muito apertado para algo tão importante ser votado muito rápido. Eu queria entender na sua visão, né? Qual que seria o melhor mecanismo para o governo conseguir resolver toda essa questão sem ter esse estouro tão grande aí, esse risco fiscal pesando maior, esse waiver, né?
desse período todo? Já se compara aí que se isso realmente acontecer dessa forma, podemos ter uma dívida PIB 90% daqui no final dos 4 anos de governo Lula. Exatamente. Acredito que a resposta ela acaba sendo até simples e direta. A melhor forma que qualquer governo eleito teria para fazer é pegar exatamente quanto você vai precisar gastar para deixar o auxílio no nível de R$ 600 e pedir para gastar a mais isso. O que está sendo feito não é isso. O que está sendo feito é colocar esse valor e um extra, porque é entendido pelo governo que vai assumir que é necessário um espaço a mais do que os 600 para estimular a economia, para gastar com investimentos em outros temas que eles entendem que são bem importantes. Tudo bem, você pode falar, eu entendo que é necessário mais do que o auxílio também a farmácia popular ser retomada e dar um reforço nos recursos de merenda escolar. Tudo bem, isso é válido. Agora, o resto que fica meio abstrato, aí que começa a preocupar. Então, por isso que você tem essa PEC protocolada pelos senadores de centro-esquerda, mais ligados ao novo governo, e você tem também uma PEC do Tasso Gereissati, que tem mais de 100 bilhões a menos de recursos, porque ele entende que esse é o valor que seria necessário para a questão social pura. Então, por isso que existe uma divergência. Por isso que quando o mercado fala, vai desidratar, palavra que a gente estava muito acostumado no Temer, e o mercado comemora, entende? Porque foi excessivo. Mas enviou com gordura. Tudo bem, mas será que era o momento já de fazer isso? Nem assumiu e já está querendo enviar com gordura? Será que esse é o carimbo que a gente assume um governo? Será que agora não era algo mais direto e reto e um papo mais responsável? Pelo fato de você ter essa mudança de condução fiscal, estão saindo muitos artigos interessantíssimos assim, sobre o que fazer sobre o fiscal nos próximos anos. Existem artigos que eu discordo, que falam em revogar todas as regras fiscais, hoje tem um valor econômico sobre isso, e existem outros que eu acho que fazem mais sentido, que é discutir como gente grande. Então, será que a reforma tributária pode dar um espaço? Será que essa reforma que está há anos travada, não está no momento a gente colocar na mesa e discutir, para aí sim abrir espaço? A reforma administrativa também? Mas é sempre isso, a gente sabe que é uma negociação difícil, mas no começo do governo, na teoria, você tem mais espaço, você tem mais reputação, a chamada lua de mel para fazer essa negociação dura, difícil e muitas vezes impopular. Ainda da PEC, né? Você falou aí exatamente da visão do mercado. O mercado está torcendo aí para essa PEC desidratar, né? Isso poderia, de repente, ter um voo de galinha aí no rally do final de ano. A gente viu muita volatilidade desde a eleição. Bolsa aqui no mês de novembro já caiu cerca de 4%. Mas será que todas essas questões políticas, se realmente houver essa desidratação na PEC, podemos ter, de repente, esse voo de galinha acontecendo aí para esse rally de fim de ano? Esse rally de final de ano ele pode acontecer depois de uma realização muito forte no mês de novembro, ele pode acontecer por uma PEC bem menos abrangente do que inicialmente enviado, ele pode acontecer pelos Estados Unidos darem essa sinalização de que já estão reduzindo o ritmo de juros, que não vai precisar subir tanto assim, então pode vir de fora também. Pode vir de fora também pela questão chinesa, a gente tem visto ele se afastando um pouco mais da questão de política de Covid-0, então 2 motivos aí para a gente ficar olhando lá fora. Agora, o que obviamente pode ser uma pedra no meio do caminho negativa é a questão dos ministérios. Se a gente confirmar o Fernando Haddad como ministro da Fazenda ou ministro do Planejamento, não sei se vão surgir notícias tão positivas, como a gente tem visto o que está sendo discutido nos grupos de transição, não sei se são notícias tão boas assim. Pode ser um rally bem fraco, por exemplo. A Débora aqui comigo, rapidinho. Gustavo, já que a gente estava falando aí dessa queda no mês, Débora está aqui com o índice aberto para a gente, né, Débora? Só para a gente atualizar. Trouxe aqui o Ibovespa na variação mensal. Bom dia, viu, Gustavo? A gente tem aqui no mês de novembro de 2022, por enquanto, ainda uma queda acumulada no mês de mais de 3%. Deixa eu trazer até o sensorzinho aqui em cima para ficar mais fácil de trazer a leitura para vocês. Mas a gente tem aqui, olha só, uma queda de 3,53%, mesmo com essa alta que a gente acompanhou dessa... A gente teve alta ontem, hoje ainda também, mas isso não foi suficiente para recuperar, né, o acumulado do mês aí do Ibovespa, ou seja, 3,48% de queda acumulada no Ibov para esse mês de novembro por enquanto, viu, Paula? Vamos aguardando, né, Débora? Temos, como o próprio Gustavo falou, temos questões macro também, né, cenário externo, enfim, várias coisas importantes que o investidor precisa avaliar. Deixa eu trazer aqui para minha tela Marco Saravalli junto com o Gustavo, o Marco que está chegando agora também aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Saravalli.
Bom dia Paula, bom dia Gustavo, bom dia Débora, bom dia a todos. Muito bom dia. Saravali, já vou aproveitar e fazer a mesma pergunta para você que eu fiz agora pro Gustavo. Se você acredita, né, se essa realmente acontecer essa desidratação na PEC ou se isso ficar fora do teto, enfim, isso pode acabar trazendo aí esse voo de galinha pro nosso Ibovespa, tentar recuperar essa perda deste mês que a gente viu aí agora desde a eleição, essa grande volatilidade? Bom, a gente tem que acreditar, né? A gente tem que ter expectativas, né? Só o tempo vai nos responder. Mas uma forma, talvez, até pedir a ajuda aqui do Gustavo, de entender um pouco do que o mercado vem precificando, ou entendendo do que pode ser o worst case cenário, assim, um pior cenário possível, ou um cenário intermediário, enfim, é a curva de juros, não só para o Ibovespa. A gente teve ali o pré batendo alguns dias atrás mais de 14%. Né? Quando eu digo pré, é para curto prazo, que realmente é afetado por expectativa de inflação, fiscal, juros, Selic. No curto prazo, digo vencimento de 2025, janeiro de 2025. Então, os próximos 1 ano, 2 anos. Né? Tudo muito rápido. Então, chegou a estressar muito, até eu cheguei a colocar na semana passada um pouco assim, uma brincadeira, não sei se é tão engraçado assim, mas é uma brincadeira que a gente falou, pô, é o Black Friday do pré-fixado, o que estão colocando no preço desse pré-fixado para acreditar que não só a taxa Selic não vai cair, mas tem a possibilidade de subir ao longo dos próximos 12, 18 meses. É isso que embutia os preços. E de uma semana para cá, alguns dias para cá, a gente começou a ver já esse pré mais próximo dos 13, ainda está bastante alto, né? Mas ainda 13, 13,15, mais ou menos nesse patamar. Então, acredita-se que realmente vá ser aprovada, como o Gustavo está falando, mas talvez de uma forma mais desidratada. Então a gente vê isso no câmbio, vê isso no Ibovespa, mas acho que a forma mais fácil de entender o tamanho da ansiedade, que foi a discussão que a gente teve aqui na semana passada, né? De certa forma a gente está colocando como se fosse um risco de default, né? Ou seja, está aumentando o cenário, a probabilidade, a possibilidade de default, então vamos ter que manter esses juros mais altos, dá uma olhada no pré, e o pré realmente, ele ainda está muito alto, está muito forte, lembrando que esse pré já esteve alguns meses atrás aí na faixa dos 10%, 11%, né? Ou seja, teríamos expectativa de queda da taxa de juros ao longo de 2023. Hoje já não se fala tanto dessa expectativa, ou seja, um cenário base hoje, por muitos economistas, aprovando a PEC, mesmo que seja desidratada, a gente tem um cenário ou de não cair ou cair muito pouco a Selic, o que é muito ruim para a geração de negócio, é muito ruim para o custo de capital, enfim, para o empreendedor de longo prazo. Isso é ruim para o país como um todo. Então, na minha opinião, acho que passa, né, mas o que o mercado está entendendo, que está mostrando o preço, né, a precificação dos títulos públicos, é que vai ter uma desidratação, mas talvez, não sei se seja tão grande assim, e continua a preocupação em relação, talvez, a outros movimentos, né, possibilidade de reajustes reais, enfim, outras preocupações que pode continuar trazendo a dívida para cima. Então, essa é a preocupação para o longo prazo, e acho que o pré vem nos dizendo isso, né? Não sei se o Gustavo concorda ou não com a minha opinião, mas acho que o pré tem estressado muito e é uma das formas de entender o tamanho da preocupação de todos os investidores, todos que são aqueles credores, né, do governo de alguma forma. Né? Perfeito, Marco. Eu acredito que antes das eleições as pessoas falavam que existia a chance de cortar juros logo no primeiro tri, existia sempre essa dificuldade de desenhar um cenário onde Lula vencia as eleições, vinha com essa agenda bem diferente da atual, e era possível cortar juros logo de cara. Porque, realmente, se você não bateu nem o martelo de qual vai ser a regra fiscal dos próximos anos, o Banco Central ele não vai tomar esse risco, ele vai ser cauteloso, é melhor aguardar, dos males é melhor ter uma inflação mais para baixo adiante do que correr o risco de começar a cortar juros e o fiscal desandar tanto assim que as coisas pioram. De novo, voltando, se você elege o Fernando Haddad como ministro da Fazenda, ele escreveu esse artigo em 1º de abril desse ano com o Galípolo, que também está na equipe de transição da parte econômica, falando em unificar a moeda do Mercosul. E o que daria essa moeda unificada? A gente pagaria a dívida da Argentina? A gente começaria a pegar todo esse caos da moeda argentina e desvalorizaria tanto assim a moeda brasileira? O que aconteceria? A gente importaria uma inflação gigantesca da Argentina via moeda unificada para o Brasil. Essa é uma ideia que passa na cabeça do possível ministro da Fazenda. Então, não vejo como vão surgir ideias muito positivas a princípio. Mas abaixo dele
vão ter economistas bons. Ele escreveu um artigo com o Galípolo, que é alguém que está junto, que está pensando, que pode ser um presidente de um BNDES, eventualmente. Então, realmente, quando você não tiver esse cenário bem definido, fica muito difícil você falar que não tem risco de o Banco Central ser muito mais conservador do que estava sendo precificado. Acho que a alta de juros, de fato, não vai acontecer. Mas o mercado toma essa cautela justamente porque pouca coisa está sendo colocada na mesa, de fato. Como que vai ser conduzido as coisas. Gustavo, eu tenho mais perguntas aqui, mas deixa eu só atualizar. O mercado americano abriu agora, tem gente aqui no chat pedindo informações do mercado americano, hoje dia importante também, né? Expectativa grande por lá, pela fala do Jerome Powell, depois da divulgação do livro bege do Fed. Deixa eu ir com a Débora. Fala, Débora, como que está o mercado agora? Ainda mais, né, depois da divulgação aí dos dados da geração de emprego por lá, das vagas de emprego, a gente tem aqui nesse momento, na abertura, Dow Jones subindo, mais um 0 a 0, vai, 0,02 no positivo, S&P 500 0,03, Nasdaq 0,30. A sensação que dá, né, com essas bolsas aí muito no 0 a 0 é que o investidor está no compasso de espera do que vai vir às 3 horas da tarde com o Jerome Powell. Essa é a sensação que dá agora nessa abertura do mercado americano, Paula. Tá certo. Débora, deixa eu voltar então com o Gustavo e com o Marco. Eu quero fazer pergunta também do mercado lá fora. Vamos continuar, quer concluir aqui? Não, só fazer uma pergunta para o Gustavo, que acho que a gente teve dados de emprego aqui no Brasil também, né, Gustavo? E aí é aquela relação, né? Lógico que a gente está entrando com um governo que, vamos utilizar aqui a palavra mais assistencialista, mas olhando para esses empregos, né, para essa geração de emprego que a gente está vendo, se a gente tivesse realmente uma continuidade dessa trajetória da economia, será que a gente precisaria de tanto assim de ajuda, enfim, de programas sociais nesse montante? Porque o próprio emprego já faz esse trabalho, né? Assim, na verdade, essa talvez seja a função, né? Então, eu acho que a pergunta é, o que esse emprego poderia trazer um impacto, talvez num cenário de uma aprovação de uma PEC ainda mais tratada, já que o emprego está sendo criado, pelo menos com os últimos dados que a gente está vendo aqui, né? Perfeito, eu acho que a gente consegue até falar aqui da RB com alguma propriedade, porque a gente está em segundo no Boletim Focus de emprego desse ano. A gente tinha esse cenário de que o emprego seria bem menor do que estava previsto no começo do ano, estava 11%, porque a gente entendia que tinha um setor de serviços muito urgente nesse ano de 2022, que estava surpreendendo mês após mês, reagindo segundo os dados do próprio IBGE, e eles contratariam bastante. Você tira os dados sazonais, ainda assim você está com um dado muito forte para esse final de ano. E claro, também teria gastos maiores em níveis estaduais, federais, municipais, por conta da eleição. E a gente teve uma arrecadação surpreendente nos anos da pandemia. Então, tudo isso englobou nesse resultado que a gente está vendo agora de contratação maior. Adiante, é claro que vai perder um pouco a força, por conta dessa desconfiança toda. A gente viu a queda muito forte nas confianças da FGV. Os empresários estão falando que estão vendo um cenário mais difícil de juros, de inflação, e uma dúvida grande na questão política. Isso é a resposta da FGV que eles coletaram com os empresários. Portanto, as contratações para o próximo ano podem ficar um pouco mais travadas. Também sentem um ímpeto de consumo menor das pessoas. Então, tudo isso englobado, a gente deve ter uma desaceleração. Agora, a última parte da sua pergunta, mas é necessário esses gastos? Eu entendo que, assim, nos últimos anos, o Tarcísio deixou uma quantidade de obras engatilhadas para os próximos anos muito grande, que vai necessitar já uma contratação forte de mão de obra. Também tem a questão do saneamento, que foi aprovada, que a gente tem visto investimentos bilionários, várias concessões renovadas, então tudo isso já seria um extra de contratações que vai acontecer nos próximos anos. Eles pedem para gastar mais em investimentos de infraestrutura. Tudo bem, eu entendo que tem um outro estrangulamento que realmente a infraestrutura no Brasil não é prova de excelência. Mas talvez tenha que verificar o que está sendo feito, o que tem sido bem feito e preservar e continuar, e não simplesmente, só porque era outro governo, vamos desfazer e voltar a ter o Estado como o grande condutor. A gente já viu que isso não funciona, por exemplo, no setor privado de bancos, com um relacionamento de bancos públicos e bancos privados. Você acaba afastando os bancos privados. Eu entendo que tem outras agendas que você poderia destravar, como a questão tributária, como a questão administrativa, dar uma maior previsibilidade para os próximos anos, que aí você geraria mais contratações, você conseguiria manter esse nível e ir melhorando aos poucos.
Inclusive, Gustavo, pegando essa questão, né, que você estava trazendo aí, da desaceleração também da abertura de vagas, né, que a gente viu no CAGED ontem, por sinal, você acredita que isso pode ser efeito também já da alta taxa de juros, né? Isso acaba impactando também para que a gente já tenha aí uma desaceleração nessa abertura de vagas, segundo o CAGED? Não, eu entendo que o Caged ele mostrou ao longo do ano a parte de serviços muito forte, mas o comércio ainda ficou um pouco para trás. Eu entendo que o comércio ele vai reagir mais no próximo ano que na gangorra de o que o consumidor brasileiro está consumindo se equilibrar novamente, porque esse ano, claramente, o brasileiro preferiu consumir serviços, né, porque ele ficou 2 anos sem poder. A gente está vendo os shows lotados, bares lotados, restaurantes lotados. O comércio, acho que ele vai ganhar mais força de novo no ano que vem, conforme volte um pouco esse equilíbrio, porque de fato desequilibrou. Se o serviço ficou muito fraco em 2020 e 2021, o varejo teve um excesso. Então, mais por isso, acho que a gente esperava essa desaceleração um pouquinho no ritmo de vagas. Não só em varejo, serviços ali, em outros setores, por exemplo, né, a gente vê... Porque, assim, recentemente, eu até estava falando muito sobre as demissões que estão acontecendo em grandes empresas, Sim. principalmente de tecnologias, empresas aí, fintechs, enfim, muito preocupadas com a questão de juros também, que pesam muito em relação à contratação. Você acredita que, pensando aí nessa questão de um outro lado, tirando serviços e varejos que estão ainda, são setores bem aquecidos, olhando aí para outros setores, tem alguns outros setores que você acredita que eles possam sofrer, sim, de repente, uma pressão por conta desse aumento de juros? Ah, sim, acho que o Marco pode fazer uma tabelinha excelente aqui comigo, que ele olha muito no detalhe os balanços das empresas, e acho que no terceiro trimestre, né, Marco, a gente já começou a ver uma armadilha muito difícil dessas empresas saírem. Você vê uma Magazine Luiza que logo no começo da pandemia em 2020, ela batia na porta dela, os bancos com aquelas taxas muito baixas, falando, poxa, você não quer esse dinheiro tão barato aqui para você nos próximos anos? E pegou. Só que não pegou pré-fixado, pegou pós. Só que você contrata uma dívida de 2, imaginando que a taxa pode subir até 8, e ela chega quase a 14, fica bem mais difícil, né, Marco? Você conseguir se reequilibrar. Como que você vai sair dessa armadilha nos próximos anos? Acho que muitas fintechs, muitas varejistas online sofreram com essa armadilha no balanço. A gente viu no terceiro tri, viu no segundo trimestre, e dificilmente vai sair disso tão rápido, né? Perfeito. Quer comentar, Marco, de outros? Não, a leitura, quando a gente vê no balanço, é que basicamente tem muita empresa que praticamente não está sobrando na linha final, né? Se pegar geração de caixa ou lucro, por conta da despesa financeira. Então, a empresa está eficiente na parte operacional, mas por conta, nem estão tão endividadas assim. Mas por conta desse custo de capital, que a gente chama, acaba não sobrando quase na linha final. Então, tudo que ela está produzindo na operação, ela está consumindo na despesa financeira. E é como o Gustavo falou, a gente esperava que primeiro, segundo trimestre, isso começasse a se reduzir, né? Ou seja, começar a sobrar caixa, sobrar lucro ali no segundo semestre, começo do segundo semestre do ano que vem, e talvez não seja essa a realidade. Então, o que pode acontecer, 2 cenários, ou 2 possibilidades, até tem 3, mas vamos destacar aqui 2, né? As companhias necessariamente vão ter que se endividar mais, vão ficar com essa alavancagem um pouco maior, isso pode ter um risco de solvência em algumas empresas, e talvez algumas empresas vão também precisar de ter aumento de capital, né? Ter realmente novos aportes. Então, essa leitura em relação ao custo de capital é sensível nas empresas. E algumas delas, não necessariamente elas estão alavancadas, porque faz parte realmente do negócio. E essa percepção de que o custo, né, esse custo da dívida, esse custo financeiro, hoje ele é muito maior. Então, uma empresa que gastava, vamos supor, 10 milhões, hoje está gastando 20 milhões, mas talvez com o mesmo montante de dívida, né, sem necessariamente aumentar a sua alavancagem. Então, essa é a percepção. Acaba sobrando muito pouco na linha final, acaba não gerando caixa efetivamente, né? Então, essa é a preocupação desse efeito relacionado macro com o micro com as empresas, né? Isso a gente está vendo acontecer até lá fora também, principalmente empresas nos Estados Unidos também, né? Pesando muito toda essa questão aí, né, Marco? A gente falou até bastante sobre essas demissões das grandes, né? Até essas empresas, as big techs com grandes caixas, né? A gente vê aí fazendo também esse mesmo movimento, né? Sinal que a gente está vendo que está acontecendo isso de uma forma geral por conta de toda essa pressão inflacionária,
juros altos no mundo como um todo. Puxando já esse gancho, por sinal, até falei mais cedo sobre o CPI lá da zona do euro, que veio até menor, né, um pouco com uma desaceleração, né, em relação à inflação por lá. Traz para vocês alguma leitura que, de repente, o Banco Central Europeu, na próxima reunião em dezembro, possa diminuir sua projeção aí de subida de juros ou não? Ele deve manter no mesmo percentual que havia essa perspectiva, né, de 0,75 ponto percentual para a próxima reunião. Qual que é a avaliação de vocês em relação à subida de juros lá na zona do euro? Gustavo? Acredito que o Banco Central Europeu ele vai ainda agora ser mais conservador, mas provavelmente se a inflação de fato continuar desacelerando de forma um pouquinho mais rápida, ele não precisa subir tanto assim como todo o ciclo. Então mais para frente ele acaba antes talvez do que o pior dos cenários poderia precificar. Você já viu hoje nos dados de inflação desse mês de novembro uma queda mais forte na parte de energia, combustíveis, então isso já ajuda bastante, sabendo que foi uma inflação bem de choque por lá. Que grande parte dessa inflação está explicada por isso. Mas se você olhar de uma forma um pouquinho mais negativa, ao core, né, o núcleo da inflação da zona do euro, ele continuou em 5%, ele não cedeu nem um pouquinho. Então ele ainda continua mais que o dobro da meta de 2%. Marco, como que você avalia aí que os desafios, né, para Christine Lagarde na próxima reunião? Eu acho que também a gente sempre entendeu um pouco o quanto é transitório, né, Gustavo? A gente tem um efeito aí de energia, a Europa está procurando alternativas para colocar um cap no preço, a gente precisa saber da eficiência dessas alternativas. O Qatar até anunciou, né? Mas no curto prazo a gente espera realmente esse impacto positivo, né, de algumas commodities, sobretudo da energia do petróleo, mas também tem toda a dúvida em relação ao inverno, o quanto que pode voltar a pressionar os preços. Então, acho que essa é a preocupação, né, em relação a esse efeito transitório de alguns impactos. E como até o Gustavo falou, talvez o que a gente esteja vendo em algumas economias, também a gente vê nos Estados Unidos, né, Gustavo? Então, serviços nos Estados Unidos, talvez ali bens industriais já começa a ter uma queda, mas serviços ainda numa trajetória ainda subindo, né, e ainda bastante preocupante. Então, essa é a preocupação em relação à inflação na Europa, nos Estados Unidos, em relação à energia e particularmente também a serviços. Então, acho que a grande dúvida, pelo menos nossa aqui na Sarinvest, é não só se a inflação tende a ter alguma queda, mas qual que vai ser essa velocidade, né, e em que patamar que ela deve se estabilizar. Provavelmente ela estabiliza a inflação nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda num patamar muito alto, muito desconfortável para padrões americanos. Então, essa é a preocupação, né, em que patamar vai se estabilizar e depois daí, né, como é que a gente pode trazer a inflação para próximo de 2%. Acho que esse é o grande desafio. Mas no curto prazo ainda, eu acho que a última ata dos Estados Unidos, particularmente do Fed, trouxe algum otimismo, né? Mas a Europa, infelizmente, talvez esteja passando por um cenário um pouco mais desafiador do que os Estados Unidos em relação à inflação particularmente, né? Estados Unidos é bem complicado, né, Marco? O PMI, ele mostra uma sinalização mais baixa, as confianças mais baixas, mas aí você tem o Black Friday que está 17% maior, 17% a mais de pessoas comprando que ano passado, 8% a mais de vendas em valores, em volume mesmo, ou em valores. Então, realmente fica difícil você falar como Fed que já dá para diminuir o ritmo, por isso está tão complicado traçar cenários para bancos centrais lá fora. Inclusive, falando, né, Estados Unidos, estava aqui só para confirmar, né, a gente deu mais cedo os indicadores importantes. ADP, 127 mil empregos no setor privado em novembro, abaixo do que era a perspectiva, em torno de 200 mil empregos. A gente tem o payroll na sexta, né, mas o ADP trazendo aí, vamos trazer aí, né, uma pré-sinalização em relação à questão de empregos por lá. E também falamos um pouco sobre PIB mais cedo. O PIB surpreendeu positivamente, veio acima até 2,9%. No terceiro TRI, a perspectiva ali era de 2,7%, né? Lembrando que no segundo TRI foi 2,6%. Queria entender um pouquinho da sua visão, sua leitura sobre esses números da economia americana de hoje, Gustavo. Olha, os dados do mercado de trabalho, eles no payroll, a gente tem que sempre olhar como que está a questão de salários, porque por mais que você tenha um freio, digamos assim, no ritmo de contratações, você ainda nota um crescimento acima daquele ponto que talvez seria, digamos, neutro, que seria em torno de 3,5%, com máximo 4,5%.
de crescimento de salários ano contra ano. Então, se você ainda tem muita gente tem muito mais vaga de emprego do que pessoas procurando emprego, você ainda continua pressionando bastante esses salários e o Fed tem um trabalho mais duro adiante. Isso precisa começar a ceder, para realmente você falar que o Banco Central ele pode parar de subir juros no começo do ano que vem de forma bem tranquila. Outra questão é que as vagas no último payroll, elas começaram a diminuir, a taxa de desemprego começou a aumentar para quem recebe menos, que aí o Banco Central americano, ele geralmente, de 2000 para cá, ele é mais sensível. Ele prefere preservar juros em um nível não tão alto, se quem recebe menos, quem é menos escolarizado, começa a ter uma taxa de desemprego maior. Então isso também é importante, não olhar só a taxa de desemprego pura, mas está subindo em quais faixas? Porque a gente sabe que quem é mais escolarizado, a taxa está abaixo de 2%. O cara, praticamente, ele não tem desemprego por lá. Sobre a questão do PIB, aí é o comentário anterior. A gente tem pesquisas de sentimento indicando fraqueza, a gente tem visto toda essa questão de demissões no setor de tecnologia, mas, por outro lado, você tem um Black Friday bem mais forte do que o ano passado. Você tem encomendas para o Natal fortes. Então, isso ainda deixa um ponto que pode ser que se enfraqueça de forma considerável em 2023, mas agora esse final de ano não está dando tantos sinais assim disso, não. Marco, quer comentar alguma coisa em relação a esses indicadores também? Perspectiva aí para o que pode vir, né, diante desses números aí, o que deve vir também. Hoje tem o livro do Fed, importante, é sinal aí, mas como que você enxerga aí os próximos passos da economia por lá e da política monetária? Precisamos acompanhar na sexta-feira o indicador. Acho que o mercado está muito ansioso em relação aos efeitos, né, das decisões do Fed, política monetária, impactando a inflação, sobretudo na atividade econômica, como o Gustavo falou, não só no emprego, mas também nos salários. Mas também, ao mesmo tempo, a economia americana continua muito forte, né, e não quer dar nenhum sinal, pelo menos radical, aí, de desaceleração. É lógico que tem a preocupação em relação ao cenário de recessão, mas enquanto a gente não observar, né, uma taxa de desemprego mais elevada, né, a gente talvez não tenha essa taxa de juros em queda. Então, talvez o cenário ainda para dezembro, agora para começo do primeiro trimestre, talvez primeiro semestre do ano que vem, acho que essa é a dúvida, né, olhar para a curva de juros americana, que deve ir até 5%, talvez um pouquinho mais do que 5%. Mas quando a gente não tiver nenhum sinal aí de desaquecimento um pouco mais forte, a taxa de juros deve continuar em alta lá nos Estados Unidos, o que acaba sendo desafiador para todos os investidores, sobretudo investidores de renda variável, né, realmente de risco como um todo. Então essa é a preocupação. Na semana passada o Fed trouxe algum alívio, mas acho que o payroll ainda deve mostrar ainda uma fortaleza da economia americana durante a sexta-feira, né, depois desse dado principalmente de hoje, mas sexta-feira a gente... Eu acho legal até... Pode falar, desculpa. Eu acho tão legal cruzar, Marcos, dados do PIB com a questão de inflação. Você vê que o destaque do PIB, ele, assim, aqui já é mais uma leitura, a gente já tinha até conversado talvez disso, mas é destaque de consumo ainda, consumo de serviços, que é o setor que mais emprega por lá. Sim. Mas a gente pode ser otimista e falar que a questão de moradia, né, o housing dos Estados Unidos caiu bastante, os investimentos em housing, e a gente já tem sentido que parece que enfraquece, é quase 1/3 da inflação americana, então pode ser que surja realmente uma inflação mais fraca nos próximos meses. A gente torce para isso, porque acho que para o mercado financeiro global como um todo daria um alívio bom. Maravilha. Eu queria voltar aqui para o nosso cenário local, até porque estava vendo um post aqui, o senhor Marco Saravalho no Twitter, hoje falando aí, né? Hoje tem a divulgação do último plano estratégico da atual gestão da Petrobras. A gente não pode deixar de comentar sobre este assunto. A Débora separou o papel aqui primeiro para a gente ver como que está agora neste momento. Daqui a pouco a gente, então, volta com vocês para comentar um pouco mais. Mas deixa eu ver como que está agora a Petrobras, Débora. Primeiro trazendo aqui no monitor de mercado completo, só para ver que Petro 4 vem liderando altas, né? Já passou aqui bom tempo nessa liderança e permanece. O Petro 4 sobe 3,82%. No setor, deixa eu só trazer aqui separado para poder a gente dar uma olhadinha agora. Olha só, a gente tem Petro 4 subindo 4%, Petro 3 2,76% de alta, Petro 3 agora está a R$ 30,21. Petro 4 com essa alta de agora está a R$ 26,34. A alta acumulada no ano aqui de Petro 4 é de 57%, Paula.
Obrigada, Débora. Marco, plano estratégico aí para Petrobras, né, 2023 a 2027, deve ser lançado, né, nessa semana ainda, ser revisto aí pelo novo governo eleito. Enfim, a gente sabe, né, que as diretrizes aí são diferentes, né, muitas vezes, e que atualmente aí as diretrizes de investimento da companhia são mais centradas na exploração e produção de campos de petróleo e do pré-sal, e o governo do PT tem sempre ali uma visão um pouco até diferente em relação a essas diretrizes. Isso deve mudar com o novo governo. Enfim, queria entender um pouco da sua visão, até porque você falou aí no seu post, né, que não se preocupa muito em realizar mais investimentos nos próximos anos, na questão da Petrobras, se isso realmente deve acontecer ou não. Queria entender um pouquinho mais a sua leitura em relação a esse assunto. A expectativa é que seja divulgado um plano anual, mas estratégico para os próximos 5 anos, né? Então todos os anos eles renovam. Até como a gente falou a última vez com a Petrobras, eles começam um planejamento novo assim que termina o último, né? Então esse aqui já tem um ano de construção. Então a gente está pegando a gestão atual. A expectativa é que tenha talvez um leve aumento nos investimentos, mas a grande preocupação é em relação à próxima gestão. Não necessariamente em relação aos investimentos. Os investimentos que eu deixei claro ali no Twitter, se os investimentos tiverem que ocorrer, que eles ocorram, mas a preocupação é em relação ao retorno do capital, desse capital empregado, né? Se a companhia passa ali por um montante de 70 para 100, né, só precisa justificar não só os investimentos, mas também o retorno esperado desses investimentos. Eu acho que essa é a grande dúvida. Já ficou claro, pelo menos na mídia até esse momento, que o futuro governo e futura gestão da companhia tende a aumentar em alguns eixos, né, alguns segmentos que a companhia vem desacelerando ou não vem dando prioridade de curto prazo, que são energias renováveis, refino e algumas outras áreas que a companhia vem até tentando desinvestir. Então, acho que essa é a preocupação, né? Como que a companhia vai conseguir, de novo, recuperar a velocidade de investimento, né? Se isso pode impactar ou não a distribuição de dividendos e qual que vai ser a expectativa de retorno desse capital investido. Então, de novo, hoje acho que não tem nenhum impacto, talvez até um impacto positivo é justamente isso, né? Um deles, né, tem uma série de impactos, mas por que a ação está subindo? Talvez um deles seja esse. Lembrar que esse planejamento que vai ser publicado hoje é ainda da atual gestão, né? Outros fatores, tem fator internacional, tem fator de risco Brasil, essa percepção um pouco macro, mas esse é talvez um terceiro fator que é importante, né? O que vai ser publicado hoje é da atual gestão, então a gente não tem preocupação em relação à gestão do capital da companhia nesse momento, né? Gustavo, sua leitura em relação a esse assunto, por favor, da Petrobras. Acho, Marco, mais uma vez, a gente está sempre desenhando em algo que a gente não tem, né? De fato, qual que vai ser a condução, quem que vai ser o nome da Petrobras. E, de novo, o Haddad, quando ele falou da Petrobras nos últimos anos, ele falou em voltar ao protagonismo da Petrobras como agente estratégico de desenvolvimento brasileiro e de voltar à questão do conteúdo local, que praticamente é utilizar, você pode me corrigir muito aqui, eu agradeço, Marco, mas é utilizar então mais instrumentos, mais itens que passem pela cadeia local, mesmo que isso custe muito mais do que pegar algum fornecedor externo, e isso, obviamente, para o acionista final da Petrobras, significa um lucro menor, significa um dividendo menor nos próximos anos, mas é algo que ele gostaria. Ele também tem uma forte pretensão de que a questão do gás seja muito subsidiada para a Petrobras, para as famílias mais pobres. A gente já viu a Petrobras fazer isso agora no governo Bolsonaro, ele gostaria que isso fosse ampliado. E eu acredito que a Petrobras acabaria acho que a privatização, a venda de ativos, isso está totalmente interrompida. Acho que agora, independente de quem seja o ministro, acho que sobre o governo PT isso fica bem de lado. Mas é mais ou menos isso que deve acontecer nos próximos anos. Acho que Haddad ou outro ministro provavelmente vai nessa linha, não sei se você concorda. Quer falar, Marco? Não, Tem a tréplica. Tá perfeito, assim, a gente fica ansioso, né, em relação aos nomes. E como eu falei até aqui semana passada, existe alguns fatores que dependem de assembleia, de minoritários, sim, talvez até de estatuto. Mas alguns outros fatores não, dependem vou exagerar aqui, mas 5, 6 executivos da companhia, o presidente e alguns outros diretores, né? Então, a gente sabe que mudando, né, esses executivos, existe a maior probabilidade de mudança naturalmente, né? Qual que vai ser essa mudança? A gente aí começa a especulação, mas tem alguns pontos que dependem
dos executivos da companhia. Outros pontos não, né? Dividendos, política, enfim, mas outros pontos dependem dos executivos da companhia. E essa é a grande expectativa, mas a gente não tem hoje particularmente. Então, talvez seja um assunto para janeiro, fevereiro, março, nós com certeza vamos estar discutindo um dos pontos no começo do ano que vem, né? E também não. Eu até estava lendo uma reportagem que ia falar, Gustavo, mas é que só para complementar que eu estava lendo uma reportagem, inclusive, do próprio Valor, que o Maurício Tolmasquim, né, o ex-executivo aí do grupo de trabalho da área de energia e coordenador executivo aí do grupo, no caso, falou bastante sobre essa questão aí, trazendo esses pontos, né, dessas revisões que devem acontecer dentro da Petrobras, colocando aí na rota da questão também da rota de transição energética. Né? Eu queria, se você quiser comentar, Gustavo, fica à vontade, pode concluir, só para depois a gente finalizar esse tema. Não, concluo de forma rápida. Eu acredito que eles têm colocado isso em campanha mesmo, que a Petrobras ela tem que se afastar mais de combustíveis fósseis e ficar mais ligados à energia do amanhã. Acho que é bem direto a mensagem do novo governo. E até porque também vai um pouco em linha do discurso até que o próprio Lula fez lá na COP27, né? Um pouco falando em relação a toda essa questão. Só para a gente finalizar aqui, Gustavo, rapidinho, a gente estava falando da questão no início da nossa conversa, né? Se de repente a gente pudesse ter aí um voo de galinha, um rally de final de ano. Desde dezembro de 2019, né? O mês de dezembro sempre tem sido ali de alta para o nosso mercado. Queria entender um pouquinho da sua visão. O Marcos Saravalli, ele que adora fazer essas comparações. Eu já estou me sentindo um Galvão Bueno aqui, narrando o jogo da Copa, né? Quantos os meses ali, mês de dezembro, que o Ibovespa fechou em alta? Me informaram que foi desde dezembro de 2019. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês, a visão de vocês. Estamos encerrando o mês de novembro. Se realmente, né, conseguiremos manter aí essa tradição de fechar dezembro em alta? Será que temos o que esperar para esse último mês do ano? Qual que é a tua visão, Gustavo? A minha visão é que vai depender talvez mais um pouquinho da questão externa, acho que nesse final de ano. Acho que a doméstica ela já fez o estrago no mês de novembro, acho que tinha para ser especificado meio que foi. Então, se a gente tiver essa surpresa de China e Estados Unidos, talvez ajude a ter um final de ano mais positivo, ou caso contrário, pode jogar para baixo. Agora, internamente, parece que já foi muito precificado. É claro que a gente tem visto novidades a cada dia que não agradam tanto assim, né? Revogar medidas que estavam dando muito certo, isso pode preocupar. E aí, Marcos Saravalli? Bom, vamos apostar, né, nas estatísticas, né? Mas bolão, né, Marco? Tá na época de bolão. Casas de aposta. Não, o Marco tem um caderninho que aí ele sabe todos os meses, assim, aí a gente já vai falando. Brincadeira, gente. Mas as estatísticas estão mostrando que desde 2019 dezembro tem o seu ralizinho ali, né? Mas no Brasil é tudo muito incerto, no sentido assim, a gente, se for olhar a estatística, a gente tem que pegar o Ibovespa de 94 para cá. Já não é muito tempo, né? Aí você teve no caminho crises, você teve rally de commodities, você teve impeachment, você teve... Então, vários cenários. É difícil... Quando essa estatística... Teve o Levi saindo em dezembro, né, Marco? Então, é muito difícil dizer dezembro. Tem um fator, eu acho que janeiro, pelo menos nos Estados Unidos, principalmente, dezembro tem uma sazonalidade, é positiva, mas janeiro, historicamente, o efeito calendário, o efeito janeiro, aí sim. Por que janeiro? Porque janeiro é um começo de ano, você está com promessas, você fala, vou investir mais em ações, as fundações estão montando suas estruturas, alocando, enfim, por vários motivos. As empresas estão passando seus guides para o ano, a expectativa é essa aqui. Tem vários fatores que justificam janeiro. Agora, dezembro, acho que tem um efeito sazonal, mas a gente, pelo menos pelo patamar que está o Ibovespa, acredita-se sim que podemos ter um mês em alta, né? Mas aqui é difícil acreditar. E se fosse talvez dentro de governos, né? Mas quando a gente tem transições, acho que a gente embute uma incerteza, acho que a chance de errar. Então, essa aposta aí... Vamos dizer assim, Bolsa Americana eu acho que é alta em dezembro, né? Para eu responder, mas não responder. Né? Responder, mas eu não falei qual bolsa que era, né, Marcos Saravalli? Exatamente. Respondi, mas não respondi. Respondeu sempre. Mas foi boa. Marcos sempre sai bem pela tangente aqui. Tá certo, eu não coloquei qual bolsa que era na pergunta, respondeu. Como a Bolsa Americana representa muito das bolsas mundiais, né? Então talvez
em termos de market cap, suba, né? Maravilha. Gustavo, recadinho final para a gente encerrar nossa conversa. Bonita árvore aí atrás, exatamente viu? Isso. Só para complementar, então é Natal, tava de olho também. aí na decoração. Exatamente. Acredito que sempre esse final de ano é bacana você parar, pegar seus investimentos, ver o que deu certo, o que não deu certo, o que você ficou incomodado de risco, o que você achou que esse produto não teve muito a ver comigo, ou sentir falta de ter esse produto na carteira. Acho que é uma boa época para você pegar seus investimentos mesmo e dar uma boa olhada, porque aquele final de ano que você pensa tudo que você fez no ano, será que fiz certo, será que fiz errado, estou indo para frente, estou indo para trás. Então faça isso com seus investimentos também. Boa. Obrigada, Gustavo. Até semana que vem, então. Palpite para o jogo. Tá acompanhando a Copa, Gustavo? Tá otimista aí? Estou palpite acompanhando aí para sexta. Aqui. Estou anotando todos aqui. De sexta? Eu coloquei 3-0 no Polo. 3-0, tá bom. Vou colocar aqui. E o seu, Marcos Saravalli? Marcos Saravalli, você acertou, acho que o último, né? Vamos deixar registrado eu pegar aqui, né? Não, eu sempre gosto de deixar registrado aqui. O Marcos acertou, foi o único que acertou o da segunda-feira. Parabéns, Marcos Saravalli. Por sinal, ele colocou 1-0 aqui. Então eu nem vou Você foi o único que falar acertou. isso da sexta-feira para dar chance para os outros. Vai. Eu tô anotando agora. Sexta, Gustavo falou que é quanto? 3-0. 3-0. Eu tô anotando só para saber para quem eu peço call depois. Brincadeira, gente. Obrigada, Gustavo. Beijo para você. Até semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.